Olá, pensadores, bem-vindo ao canal Pensa Cristão. Meu nome é Felipe Robson e esse é o quadro Acontecimentos. Já queria agradecer aí a audiência e convidar o próximo vídeo, dia 22/11, a próxima terça-feira, podcast Pensa Cristão comigo e com o Rodrigo Torres. Nós vamos abordar a temática Profecias para o Brasil. O que se cumpriu, o que não se cumpriu, o que foi emoção, o que foi picaretagem. Nós vamos abordar esse tema por diversos ângulos. Então não perca, próximo dia 11, terça-feira, podcast comigo e com Rodrigo Torres. E hoje, logo após a vinheta, nós vamos falar sobre o Exterminador do Futuro. É isso aí, não é se é crítica cinematográfica não, é o nosso país mesmo. Então senta aí que está no ar o quadro Acontecimentos. Bom, eu cresci num país onde a frase tema era: o Brasil é o país do futuro. Com base nisso, o podcast hoje vai falar sobre o Exterminador do Futuro. Alguém que tem o poder de exterminar o futuro de um país. Ele tem a receita de bolo perfeita para destruir o futuro de um país e jogar esse país no buraco, na lama. Eu vou começar com as declarações, as últimas declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, tá? Que desagradou, né? Trouxe impactos negativos ao mercado. Então, vamos dar uma olhadinha nessas declarações, nesse discurso do Lula na COP27. As pessoas que governam, eles olham o mundo com uma lógica totalmente diferente da lógica que vocês olham. No fundo, o povo pobre, os indígenas, não são tratados como se fossem seres humanos. São tratados como se fossem números. Não são levando em conta quando você faz o orçamento de um país, quando você vai distribuir as finanças do país, tanto para a diplomacia, tanto para as Forças Armadas, tanto para a guerra, tanto não sei para quê, e nada para o povo pobre, e nada para o povo negro, e nada para os povos indígenas. É essa visão que nós temos que mudar. Porque às vezes dá a impressão que os indígenas estão devendo favor à supremacia branca de existirem. Quando, na verdade, foram eles que se intrometeram aonde vocês já moravam muito antes de saber que o nosso país existia e que outros países existiam. Então nós temos a obrigação, eu digo obrigação moral, obrigação ética, obrigação política de fazer a reparação pelo que causaram aos povos indígenas, sobretudo no meu país. Uau! Bom, nós observamos aí nessa fala do Lula muita bravata, jogando muito para a galera, e aí menciona negro, menciona as bandeiras, né? Porque eu acho que o Lula, na arte de fazer política, apesar de não concordar com isso, de ser um modo meio sorrateiro a forma que ele faz política, com muita demagogia, levantando todas as bandeiras, a bandeira da moda, a bandeira que ele surfa a melhor onda possível. Nesse mérito a gente tem que reconhecer. O Lula ele consegue surfar as melhores ondas. Então ele levantou a bandeira indígena, a bandeira negra, e aí qualquer outra bandeira que esteja aí flegando, ele vai se apoderar dela para fazer discurso em cima disso. Mas um discurso totalmente vazio de substâncias, um curso totalmente vazio de técnica, porque de onde vai sair o dinheiro, de onde vai ser feito todas essas benesses, de onde vão se realizar, se materializar todo esse discurso. Aliás, a COP27, que é organizada ali pela ONU desde 95, reúne todas as lideranças mundiais para discutir as alterações climáticas do mundo. E parece uma grande contradição, na verdade, porque as lideranças do mundo inteiro vão para esse grande congresso, né, nos seus jatinhos particulares, queimando toneladas e toneladas de combustível fóssil, poluindo, que é uma beleza. Então já é uma grande contradição. E o Lula, nesse caso, não poderia ser diferente, também foi com jatinho particular, diga-se de passagem, jatinho particular do dono da Qualicorp, envolvido em corrupção, lavagem de dinheiro, Caixa 2 lá em 2014, condenado em 2020, mas aí solto pelo STF, dada
delação premiada e por aí vai. Então Lula, repetindo, né, fazendo aí um remake da sua forma de fazer política, se envolvendo com empresários corruptos, se envolvendo, tendo essa transigência toda entre política e privado, numa só força para assaltar os cofres do país, como foi toda o Petrolão, o Mensalão, o governo Dilma, nós estamos vendo já o trailer do remake do que a gente já assistiu antes. Isso aí é só início, não toma nem posse, já está viajando dentro de jatinho de empresário corrupto condenado. Ou não se pode mais falar que o condenado é condenado porque também é fake news. Condenado. Investigado em 2014, condenado em 2020, apesar de já ter sido liberado aí devido a delações premiadas. Então, nem tomou posse, já está mostrando aí um remake dessa transigência e dessa forma de fazer política. E o que é mais interessante é que ele usa ali o palco da COP27 para falar o seu populismo, as suas bravatas. E aí, o que ele fala nesse populismo? De atender o pobre, de tirar o país da crise, de tirar o país da situação financeira ruim. E qual é o resultado? Da fala populista, da fala sem substância, da fala repleta, feita só de bravatas, feita só de espuma, feita só de fumaça. Um resultado negativo ao mercado. O mercado reage muito mal. E aí nós tivemos aí, nessa declaração do Lula, uma queda da Bolsa de Valores, mais de 2 pontos, alta do dólar batendo quase R$6, e não foi a primeira vez. Logo após a eleição, assim que ele foi eleito, ali no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, ele já havia feito algumas declarações que essa primeira declaração feita aqui no Brasil, no Centro Cultural Banco do Brasil, já rendeu para o país um prejuízo de mais de 100 bilhões. É B de bola, 100 bilhões. Com alta de dólar, queda de bolsa e por aí vai. Então perceba que esse discurso populista, essas bravatas e tal, ele tem tudo na contramão. Quer dizer, ele vai para um congresso mundial, lá no balneário no Egito, para falar sobre poluição, por exemplo, dentro de um jatinho de um empresário corrupto que queima a razão de combustível fóssil por hora é 1.000 quilos combustível fóssil hora. É a razão de poluição que o veículo, que se ele fosse num avião de carreira, um avião comercial, por exemplo, polui até 7 vezes menos. E não, ele vai com um relógio de R$80 mil no pulso, certo? Cercado de segurança armada, mesmo pregando contra o desarmamento, pregando a favor do desarmamento, na verdade. Ele prega contra a herança, né? Pessoas que acumulam bens e deixam para os seus filhos, chamando os herdeiros de vagabundos, mas ele mesmo está correndo atrás de uma herança da falecida mulher dele. E por aí vai. O Lula é um poço de contradição. O Lula promete uma coisa e faz outra. O Lula, ele inflama um discurso, mas pratica outra coisa. E não sou eu que estou falando. Quem fala isso é o mercado. Mas quem é esse mercado? Quem é esse famigerado mercado de que tanto se fala? Na verdade, o mercado é uma pessoa? O mercado é uma instituição? Na verdade, o mercado não é nem uma coisa nem outra. Eu queria mostrar um vídeo, porque eu me lembro que nessa primeira declaração do Lula, lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no final dessa declaração, onde já havia sinalizado a queda na Bolsa e esse prejuízo, essa cifra, né, essa monta de prejuízo, e ali o Lula sai no meio da entrevista falando que o mercado é muito nervosinho. Tinha gente falando que o mercado era bolsonarista. Aí eu fico, quem escuta assim, quem ouve, fala, pô, quem é o mercado? É um cara chamado mercado? É uma empresa chamada mercado? E para você ver que essa ideia que o Lula passa, absurda, ele joga o mercado como se fosse um ente, uma pessoa, um grupo de pessoas. E tem gente que compra a ideia ou por falta de conhecimento, ou por mero fanatismo, ou por desconhecimento. Né? Para mim, eu acho que não tem outra saída. Mas pessoas que se dizem jornalistas também embarcam nessa onda, não sei se por desonestidade intelectual, replicam esse pensamento errado, né? Distorcido do Lula. Eu queria mostrar um vídeo sobre um trechinho de um jornalista fazendo essa mesma comparativa, como se o mercado fosse um vilão, ou como se o mercado fosse alguém mal intencionado. Vamos dar uma olhadinha? De reais que bancos e empresas privadas devem para a União. Eu acho que tão importante quanto isso é parar com esse discursinho do mercado
contra incluir o pobre no orçamento, não tem dinheiro para incluir o pobre no orçamento, mas diante de 700 mil vidas mortas por conta de negacionismo, está tudo bem. Diante de pessoas morrendo de fome, está tudo bem. Diante de 100 milhões de pessoas com algum tipo de restrição alimentar, está tudo bem. Então, tudo isso está tudo bem para o mercado. Agora, é evidente que nome... É impressionante como esse jornalista, que se diz jornalista, né? Acho que a pessoa ser jornalista, apesar de hoje não exigir uma faculdade de jornalismo ou comunicação para a pessoa ser um jornalista, mas eu acho que tem que ter um mínimo de preparo, até porque ele está numa emissora, num canal de grande repercussão, de grande audiência, a pessoa tem que ter minimamente preparo. Na minha humilde opinião, até acho que tem. Há realmente uma má-fé, há realmente uma condução de narrativa, querem levar as pessoas a entenderem que o mercado, tá vendo? O Lula está a favor do pobre, o mercado é que está contra, mas quem é esse mercado? Olha, o mercado não é uma pessoa. Na verdade, o mercado não é nem um grupo de pessoas. Quando se fala mercado, parece até que ou é uma pessoa ou é um grupo de pessoas trancado numa sala, ali uma meia dúzia de pessoas decidindo os rumos da economia do país. Não. O mercado é todo aquele que sofre impacto, sofre influência sobre decisões financeiras, sejam elas públicas, sejam elas privadas. O mercado ele é composto desde grandes corporações, grandes empresas e corporações, até o dono da quitanda ali da esquina. O mercado é composto por todo mundo que vai sofrer algum impacto diante de uma decisão financeira sobre um país, sobre um estado. Então as grandes corporações e o dono da quitanda vão sofrer, obviamente que com resultados diferentes. Óbvio que o impacto sobre uma grande corporação vai ser diferente do impacto do dono da quitanda da esquina, mas os dois pertencem ao mercado, os dois dependem de uma relação comercial entre empresa e consumidor, empresa e consumo, e é claro que decisões financeiras de um país, sejam elas de origem pública ou de origem privada, nesse caso nós estamos falando de política pública, vai influenciar sim. Quando se fala que vai gastar mais do que o que tem, isso influencia na confiança do país, que é o risco que o país tem, né, internacional, a visão que o mundo tem do país, chamado risco. Então, o risco aumenta, ou seja, investidores têm mais medo de investir num país que pode ser um caloteiro, que gasta mais do que o que tem, né? Alta do dólar influencia no pão francês. Se a matéria-prima for comprada em dólar, o pão francês fica mais caro. Se uma fala de um presidente tem impacto na alta do dólar, até o meu pão francês vai ficar mais caro, correto? A inadimplência, enfim, furo de gasto, de teto de gastos. Então, toda essa narrativa dizendo, não, o negócio é ajudar pobre, não importa, a gente vai... E não está nem aí. Teve uma fala, eu não tenho aqui, eu devia ter separado, mas eu lembrei agora, que ele está conversando, acho que está fazendo aí uma live com alguém, e aí ele fala assim, olha, se o governo anterior agradava o mercado, nós temos a obrigação de desagradar o mercado. Como se o mercado fosse uma pessoa que tivesse que ser afrontada, como uma pessoa para ser desafiada. Não, o mercado é um conjunto, de um todo que tem essas relações comerciais, que inclusive geram crescimento para o país. O mercado não é só de especuladores da Bolsa de Valores, não. O mercado está traduzido em qualquer um, até em você mesmo que está me assistindo, que talvez seja um profissional liberal, um MEI, um microempreendedor individual, que precisa que o dólar não esteja tão alto para você comprar sua matéria-prima por um valor mais baixo, para você ter um pouco mais de lucro, para você poder prosperar. O mercado depende de que o país não tenha uma inflação galopante para você poder crescer, para você poder prosperar. O mercado depende. Então não é só, quando fala mercado, parece que a gente está falando só daquela pessoa engravatada, muita bolsa de valores ganhando rios de dinheiro. Não, o mercado é eles também. Porque quando a gente fala de bolsa de valores, parece até que é um bando de magnata, mas tem trabalhador na bolsa de valores, tá? Empresas que são responsáveis pelo investimento, que quando ele pega um investidor, o cara que investe na empresa dele, ele tem responsabilidade do dinheiro que o investidor colocou na empresa dele, desse dinheiro trazer algum lucro. Então são profissionais, analistas ali, que também são trabalhadores, que dependem sim de um país estável, de um país que tenha responsabilidade fiscal, e não esse discurso maluco de que não precisamos ter responsabilidade fiscal. O negócio é a gente ter assistencialismo, um discurso populista, apenas prevendo aí
é eleição e reeleição, porque é para isso que esse povo vive. Esse povo não vive no mundo real, vive só no mundo político, onde o que importa é perpetuar poder. Né? E é óbvio que o discurso populista, o discurso de bandeiras, como a gente acabou de ver aí agora, que só traz bravatas, frases prontas, bandeiras, defendendo causas e não sei o que, blá blá blá, mas sem nenhuma substância prática, é claro que politicamente isso aí pode ser bem sucedido e talvez sim perpetue essas figuras, essas raposas, né, esses políticos bem treinados nessa arte de falar e de seduzir, que para eles realmente possa ter algum resultado positivo, mas para a população e na prática em si, não tem. Diga-se passagem de 2018 aí, quem tem memória, puxa, sem guerra e sem pandemia, como o país estava, de joelhos, inflacionado, desemprego galopante, Petrobras quebrada, puxa na memória, não tinha pandemia, não tinha guerra, e ver como eu estava. Eu aqui eu já volto a falar, não recebo um centavo para falar bem ou mal de ninguém. Eu só estou tentando traduzir um pouco do que é, um pouco mais de trazer filtrado essa informação sem muito blá blá blá, porque está se discutindo muita ideologia, mas na prática o que vai traduzir o feijão com arroz no prato, o emprego do trabalhador, são atitudes práticas, que na verdade não está tendo. Aliás, eu falei no último podcast, eu tenho um podcast gravado também do quadro Acontecimentos, que fala justamente sobre isso, sobre a questão financeira, sobre como solucionar problemas como mágica, né? E nesse último podcast, uma das soluções que está sendo, e eu não fui nenhum profeta nesse último podcast, tá? Eu não fiz nenhuma previsão, olha, eu profetizei que ia acontecer e realmente aconteceu, não. Eu fiz uma previsão pelos sinais que eu estava observando ali, numa entrevista aqui, numa reportagem ali, o que o Lula, o presidente eleito, poderia vir a fazer para poder garantir as promessas que ele fez. A tão prometida picanha, né? A chuva de cerveja que ele prometeu para a população e a picanha brotando nas churrasqueiras de todo mundo todo final de semana. Né? De onde ele tiraria dinheiro? Uma das soluções que eu havia visto ali por sinais, né, vi alguma sinalização, é justamente esse alinhamento de pensamento, que inclusive foi dito pelo próprio presidente da Argentina, o Fernandes, que olha, eu e Lula temos um alinhamento muito grande de pensamento. E aí você vai analisar a Argentina, por exemplo, o que foi feito para poder gerar ali, ter o recurso para tentar garantir também a picanha, porque por curiosidade, uma curiosidade, mas que vale a pena falar aqui, é que também foi eleito presidente argentino com o mesmo discurso do Lula, prometendo churrasco, porque o churrasco também faz parte da cultura argentina, e o argentino ali estava, segundo as campanhas argentinas, o argentino estava meio triste, e tinha até alguns programas políticos da Argentina, né, de campanha, que mostravam o argentino olhando assim para a churrasqueira, apagada, guardada, né, e a campanha é justamente essa, olha, tá vendo? Antes você tinha um churrasco para fazer, hoje não tem, vote em mim que você vai voltar a ter churrasco. Fernandes falava isso. Olha como o discurso foi parecido com o discurso do Lula. Né? E qual foi a solução que o Fernandes, lá da Argentina, deu? Começar a imprimir dinheiro. E vendo alguns sinais ali, alguns alinhamentos de ideia e a proximidade do Lula com o presidente da Argentina, não deu outra. Dias depois do meu podcast, houve uma declaração do Lula afirmando, né, fazendo também uma live, dizendo que, olha, se não tiver dinheiro, manda a Casa da Moeda imprimir dinheiro. E o meu podcast não foi nem um podcast profético, não. É só porque está se analisando informações e você chega, olha, o resultado disso vai ser aquilo. Quando você olha o céu fechado, nuvens negras, trovejando, fazendo barulho, não precisa ser profeta para dizer, vai chover. Tem coisas que são óbvias, mas ficam todas ali em meio a uma cortina de fumaça e as pessoas acabam não percebendo a realidade. Tem uma reportagem aqui do Lula encontrando o Fernandes, acho que logo após o pleito eleitoral, quando o Lula tinha ganho, e o presidente da Argentina fez questão de sair lá da Argentina, onde tem uma inflação anual de 70% de inflação, onde 30% da população está na miséria, tem gente dormindo não, né, mas dormindo em corredores de hospital porque não tem onde dormir, e a população numa fome desgraçada, numa miséria desgraçada, e o presidente veio da Argentina para São Paulo para parabenizar
o Lula. Então, mostrando aí a proximidade dos dois. Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem, para a gente entender melhor o que está sendo falado aqui. Albert! Presidente! ¡Qué alegría verte! ¡Felicitaciones! Bueno, ¿qué te habrá? No sé. No sé, pero fue. Eu achei interessante aqui que os dois, Albert, né, com Alberto Fernandes, Albert, quase ali se abraçaram, confraternizaram, muito legal. Até porque a Argentina e o Brasil são as duas potências aqui da América do Sul. Né? E você vê como está a Argentina agora, passando o Pires. E isso é o meu medo, é o prognóstico. Obrigado. Isso aqui é a minha produtora, vocês não estão vendo, a minha produtora que me auxilia aqui nesse trabalho. O meu grande medo é as duas potências da América do Sul. E aí nós temos a Argentina afundando por uma política também populista, um discurso populista, com pouca base técnica, com mais viés ideológico do que competência técnica, política e econômica. Porque é o que eu falei no último podcast. Todos os outros assuntos são bem discutidos quando a economia está saudável. Quando a economia está saudável, você pega qualquer outro assunto, coloca na mesa, se tem até mais tranquilidade, mais calma para falar sobre qualquer outro assunto quando a economia está bem. Mas quando a economia está mal, não adianta você querer falar de mais nada, porque o que está gritando no estômago do mais pobre, na carteira de trabalho do mais pobre, é a economia. Então a primeira coisa que tem que ser saudável no país é a economia. Isso tem que estar saudável, porque os outros assuntos você consegue. Discute aqui, discute ali, chega no meio termo, resolve-se ali, mas a economia não dá, a economia é algo gritante, a economia vai gerar estômago roncando, vai gerar violência, vai gerar miséria, vai gerar tudo de ruim. Então todas as outras coisas acabam degringolando quando a economia não está boa. Isso é igual numa casa, tem até um ditado que fala: casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Um país que está afundado numa crise econômica vira uma pandemia de loucura, né? Todo mundo fica sem saber o que fazer, gera-se violência, gera-se, enfim, tudo de ruim. E aí nada se resolve. Então, a principal área de um país que tem que ser bem administrada, sim, é a área econômica. A área econômica, ela tem que ser a primeira pasta a ser tomada. E aí, nós percebemos o seguinte: esse alinhamento que o Lula tem com o Fernandes, e a gente viu o resultado da Argentina, eu busquei aqui, eu vou ressaltar alguns pontos sobre essa similaridade dessas duas figuras políticas, tanto o Alberto, né, o Fernandes, quanto o Lula. Então vamos lá, vamos começar pela picanha e pela cerveja. Eu estava vendo aí algumas reportagens, vendo alguns podcasts também, e aí a gente começa a ver o seguinte, como o discurso muda muito. O período de campanha é o seguinte: olha, Bolsonaro, não sei o quê, e falo mais uma vez, eu não sou bolsonarista. Bolsonarista é aquele que, independente do que Bolsonaro fala, a pessoa está passando pano, está dizendo que está dando ok. Não. Eu tenho coerência de saber, olha, isso está certo, isso está errado e tal. Então, eu sou pelo meu país, eu sou pela minha família, certo? Se o Pernalonga se candidatasse com uma plataforma política séria e coerente, eu seria pernalonguista, correto? Não é a figura, eu não tenho um ídolo, uma imagem de um ídolo, olha, esse é o salvador da pátria, não. Eu acredito que existe um conjunto de ações sérias que podem ser tomadas e que verdadeiramente podem conduzir o país para um caminho de liberdade e prosperidade. Hoje, das duas figuras, das principais figuras políticas, que foi o último pleito entre Bolsonaro e Lula, a figura do Bolsonaro estava muito mais próxima do que eu acredito que seja o melhor para o país, tá? Mas eu não tenho a figura, né, de uma pessoa como essa a pessoa que vai salvar o mundo, que vai salvar o país, não. Eu acredito que sim, que possa haver um conjunto de ideias que sejam mais adequadas do que a outra. É o meu caso. Tá? Eu acredito que essa ideia esquerdista, socialista, a maior prova do que eu estou falando são as falas do Lula que repercutem negativamente e trazem um resultado na prática financeira, um resultado negativo para o país. Então, em cima disso, em cima dessa coerência, dessa observância, que eu tomo as minhas preferências políticas. Então, não tem um bolsonarista aqui, tem uma pessoa que
preza pela coerência. Até mesmo você que seja de um outro partido, seja filiado, enfim, tem outras ideias, basta você pesar as ações, basta você pesar os fatos. Pese os fatos, você vê, olha, realmente, o discurso está muito longe da realidade e insistir nesse discurso acaba trazendo resultados práticos muito ruins. Então, basicamente é isso. Então, nós vamos ver o discurso do churrasco e da picanha, que durante a campanha eleitoral era algo concreto. Não, o candidato aí, a oposição aí, o atual presidente, não te proporciona isso porque ele é um mau gestor, porque não sabe fazer nada, porque não sei o quê. Comigo vai ser diferente. Comigo vai sim ter churrasco, para mim vai ter picanha, vai ter cerveja. Ganhou. Aí vem-se, não, a picanha e a cerveja era só um símbolo, era uma figura de linguagem. Aí o discurso já muda. Porque veio que a realidade, o choque, né, da realidade vai contra o seu próprio discurso. Então ele promete efetivamente. Depois fala, não, eu não prometi efetivamente, eu só estava usando a figura de linguagem. Isso para mim é um estelionato. Estelionato é justamente isso, quando você promete algo que você não vai dar. É isso? Quando você vende um serviço que você não presta, quando você vende um serviço, mas não vai prestar aquele serviço, ou vende uma qualidade de serviço em venda inferior. Você vende ouro 18, mas entrega folheado. Você vende iPhone, mas entrega Samsung. Então, estelionato é isso, é quando você cria uma expectativa, vende uma ideia e entrega outra completamente diferente. Isso é um estelionato. Para mim foi um estelionato eleitoral. Sim, prometeu efetivamente que seria mil maravilhas e agora está vendo que não tem como cumprir, não de imediato, não sem fazer uma grande jogada, um grande malabarismo, cumprir as suas promessas. E agora tem gente até que fala, mas não era real, não. Aí fala, não, era só figura de linguagem. Isso para mim é o primeiro ponto de que essa pessoa não é confiável, sabe? Quando você vai comprar um carro, quando você vai comprar alguma coisa, você fala, poxa, comprei, você disse que tinha isso. Não, eu não prometi, eu falei que poderia instalar, você paga mais X. Então, pessoas assim com uma língua doble, né, que não é sim, sim, não, não, para mim já não é confiável. E isso aí para mim, eu acho que até quem votou não é nem novidade, porque trata-se de uma pessoa com uma duplicidade de ideias. Eu vou citar de novo, vivo citando esse livro, mas não tem jeito. O momento que a gente vive, ele é muito dentro da realidade desse livro, que é 1994. Existe lá, em um dos capítulos desse livro, fala da doble ideia, eu acho que é isso. Não sei qual é a expressão usada no livro, mas que é doble ideia. Que dentro da mesma frase tem duas ideias opostas. Por exemplo, salgado e doce. A pessoa consegue, dentro da mesma frase, dizer que uma coisa é salgada e doce ao mesmo tempo. Isso aí observou-se muito durante as eleições, quando se fala uma coisa e depois se fala outra. Por exemplo, o fique em casa. O fique em casa era uma afirmativa. Você pode buscar aí no Google, porque a internet ela tem essa vantagem, eterniza tudo, até que alguém retire, né? Que hoje a gente está passando por esse momento de censura, onde o grande consórcio de mídia ali, olha, fique em casa. Aí depois, quando viram que esse fique em casa trouxe um prejuízo gigantesco financeiro ao país, tão embora que o Brasil, dentre todos os países que estavam aí apontando recessão, crise financeira, o Brasil, com todos os trancos e barrancos, era o que estava com melhor condição. Por incrível que pareça, o Brasil ainda estava ali numa situação, em vista dos outros países, muito melhor, apesar do fique em casa. Mas quando essas pessoas que pregaram esse fique em casa perceberam que esse fique em casa trouxe um prejuízo para o país, no período de eleição, eu me lembro aí de um apresentador do jornal, muito conhecido no país, que eu vou evitar falar o nome para não sofrer aqui nenhuma perseguição, que fala assim, fique em casa se puder. Olha só, eles mudaram o discurso no meio do caminho. Antes era fique em casa. Aí agora que viram que esse fique em casa prejudicou, comprovadamente prejudicou, aí fala, mas a gente falou fique em casa se puder. Não falaram não. Mantém e sustentam o que vocês falaram. Fique em casa, não era fique em casa se puder. E aí isso me remete muito a esse livro, quando se muda a história, se muda o discurso no meio do caminho. E as pessoas, eu não sei se as pessoas têm falta de memória, são cínicas, mas quem defende esse tipo de atitude? Não, foi dito fique em casa. Agora está sendo dito fique em casa se puder. Não, a gente não disse fique em casa não.
Fique em casa se puder. E tem gente cínica que ainda defende. Eles falaram, fique em casa se puder. Então, gente, então dá um Google aí, puxa no YouTube, você vai ter aí as reportagens dizendo, fique em casa. Então, esse cinismo de falar uma coisa e depois dizer, não falei, falei outra. Primeiro, pessoalmente, se eu conheço alguém que fala uma coisa para mim hoje e amanhã fala, você não falou assim? Não falei bem assim, falei assado. Para mim, é uma pessoa que não tem caráter e não tem um mínimo de moral para falar nada. Aí a gente vê o Lula falando muito de moral e de ética, coisa que ele realmente não tem, nem moral, tampouco ética. Observamos isso durante o período eleitoral, onde ele espalhou mentiras aí e não sofreu nenhuma sanção por espalhar mentiras, né, chamada fake news. Né? Eu não estou falando que o outro lado também teve bastante, foi sancionado. E na minha opinião é o seguinte, se é para sancionar, sanciona todo mundo ou não sanciona ninguém. Só que foi sancionado só um lado. Isso para mim também já mostra aí viés, né? Já mostra balanças diferentes, pesos diferentes. Mas o Lula, por exemplo, não teve a menor ética quando, dentro do seu grande colégio eleitoral, ali na região Nordeste, teve 6 vezes mais inserções do que o seu candidato de oposição, né? O seu concorrente. Fora que 6 vezes mais inserções de mídia, ele pode falar o que ele quiser, acusar o que ele quiser, e o seu concorrente não pode se defender. E quando o seu concorrente, em rede nacional, diante de um debate público, fala, você falou assim de mim, e a pessoa foge da pergunta, não responde, para mim é uma pessoa mentirosa, sem ética e sem moral. Só por essas 3 características, eu já não votaria nessa pessoa. Sem contar que tem um viés esquerdista, socialista, que vai de encontro à liberdade de expressão e à minha liberdade de fé. Eu, como cristão, não posso assumir isso como uma boa coisa. Tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar é a picanha afetiva, que aí eles falam assim, olha, na verdade eu usei a expressão, a figura da picanha e da cerveja apenas para ativar a memória afetiva das pessoas. Memória afetiva, quer dizer, a memória está relacionada a tempo, então quer dizer que não é uma coisa que era para agora, era uma coisa para a pessoa viver no passado. Feche os olhos e viva como foi a maravilha do passado. Nem sei se foi tão maravilha assim, porque em 2018, que foi logo ali atrás, no governo do PT também, as pessoas estavam ali protestando nas ruas contra o governo da Dilma. Então não sei nem se é um passado, uma memória tão boa, tão afetiva assim. Outra coisa, a memória tem relação com o tempo. O tempo em que o Lula teve todas essas benesses, né, que ele cansa de declarar, o tempo era outra. Havia o grande boom das commodities, onde toda a América do Sul, que aí nós temos aí outra coisa parecida com a Argentina que nós temos, a Argentina também vive muito do agronegócio. O agro no Brasil é um grande sustentáculo da economia, assim como a Argentina também é. E no período em que o Lula se elegeu, foi justamente nesse boom, onde a Ásia estava crescendo muito e estava consumindo muito dos commodities, que são os alimentos, enfim. Toda a América do Sul surfou essa onda, foi o grande boom, foi a grande oportunidade dos países sul-americanos produtores de alimentos de prosperarem. E o Brasil estava no meio dessa galera que estava no boom dos commodities. Naquele período, naquela época, naquele espaço-tempo, era o momento, sim, dos países que estavam baseado na economia de agronegócio prosperarem. Então, embora o Brasil fosse o maior país da América Latina que estivesse dentro desse boom econômico, foi o país que menos cresceu, por incrível que pareça. A gestão nem foi tão boa assim, porque em meio a um boom, imagine, eu estava até explicando mais cedo para minha esposa aqui, enquanto eu preparava a minha pauta, imagine que numa cidade, de repente, faltasse água. E só você e mais umas 5 pessoas tivessem uma lojinha que vendesse água. Imagine, uma cidade que está faltando água e você mais 5 pessoas têm lojas que vendam água. E tá calor pra caramba, para melhorar o negócio. Você ia prosperar? Se você está vendendo água no calor e ninguém mais está vendendo, só você mais uns 3 ou 4 ali está vendendo, você ia prosperar? Sim, ia entrar dinheiro à beça, você ia ser o cara, porque você está suprindo uma demanda muito grande e você e mais uma meia dúzia que tem o poder de atender essa demanda. Então é hora de você fazer dinheiro. Agora, imagine que no momento que está entrando dinheiro, aí você chega na sua casa, olha, tá vendendo água pra caramba, tá no meu momento, vou comprar
tênis de marca, vou comprar não sei o que, gasta à vontade. Quem está entrando no dinheiro, você gasta. Todo mundo fala, poxa, aí olha, esse chefe de família, esse pai é bacana, esse marido é bacana, e toma bolsa de marca para a esposa, e toma, vai no salão, faz a melhor sessão de salão, toma videogame caro pro filho, gasta com a beleza. Aí, de repentemente, esse boom da falta de água passa. As pessoas compram filtro. As pessoas começam a não precisar tanto daquelas lojinhas de água. E aí o dinheiro some. O dinheiro que entrou você poderia ter guardado e investido para que quando esse boom terminasse, você tivesse reservas ou tivesse investido para poder seguir em frente na sua escalada de prosperidade. Só que você fez o contrário, você estourou, queimou tudo. Fora roubo, fora isso, fora aquilo. E aí quando esse boom passou, e agora? A Dilma, ela pegou o final desse boom. A Dilma pegou a rasteira disso. E aí o país começou a afundar. Aí o país começa a afundar, e como é que vai se manter essa política assistencialista? A gasolina subindo e tudo e tal, mandou congelar preço na Petrobras, causou, fora o roubo, fora os roubos, fora a sangria de dinheiro que tinha pelo desfalque que dava nos cofres, no caixa da Petrobras. Mas fora isso, a política desastrada, por exemplo, a péssima gestão, afundou a Petrobras numa dívida aí no prejuízo de 900 bilhões. Volto a falar, B de bola, bilhões. Então você tem uma má gestão somada a muita corrupção, somada ao populismo. Sabe o que acontece? Afunda o país. Imagina a Dilma com essa gestão desastrada, que não tinha guerra, não tinha pandemia, fez o que fez com o país. Imagina se fosse o PT durante a pandemia. Nós já estaríamos na mesma situação da Argentina ou pior. Então pensa muito bem nisso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Memória afetiva quer dizer que você promete uma coisa e depois fala, não, eu só prometi para você lembrar daquela época. Que mentiroso, que falta de caráter prometer isso. Segundo ponto, políticas desastradas. Discurso é discurso, prática é outra. Se você vai discursar sobre uma coisa, tenha capacidade de atender o que você está discursando, que não é o caso. E fora isso, a falta de preparo que o Lula está tendo na hora de apresentar um projeto para o país. Nós temos aí uma comissão que é a comissão de transição, né, equipe de transição, com quase 300 pessoas. Ele nem assumiu, já está inflando o Estado, já está inflando a máquina pública. Isso mostra só o que vai vir por aí. Ele tem uma previsão de aumento de 45% dos ministérios, ou seja, vai crescer a máquina pública. Isso quer dizer mais imposto, isso quer dizer mais burocracia, isso quer dizer travamento do país. Uma coisa também que eu acho muito interessante e que eu vi aí nas redes sociais é que o Lula ele faz a narrativa do Lula tem sempre que estar com uma roupagem de muita importância. Pode reparar, ele levanta as melhores bandeiras da onda, como foi os indígenas, os negros, os pobres, enfim tal. Ele procura levantar todas as bandeiras de luta que ele possa levantar para poder chamar para si legitimidade para o que ele está falando. Outro ponto, ele começa a usar discursos que fogem à realidade, porque tem um discurso muito vazio. O discurso dele é só de bravata. Tem até um vídeo dele que uma vez ele saindo da boca do Lula, tá? Essa é a frase do Lula. É um comentário saiu da boca do próprio Lula, que ele estava não sei onde aí, que ele disse que tinha não sei quantos milhões de meninos de rua. Aí que no final, o assessor dele chamou, olha, presidente, o senhor não poderia ter falado esse número, que se tivesse tantos meninos de rua como o senhor falou, a gente não poderia andar pelas ruas. Ele fala assim, não, a gente fala, depois a gente vê se está certo ou está errado. Então, a fala do Lula é uma fala irresponsável, ele quer levantar aplausos, urrar das multidões, e a preocupação dele é essa. Ele não tem preocupação com a realidade ou com nada substancial, coerente, algo que seja feito, algo que realmente seja possível fazer. Não, ele quer levantar multidões. E aí, ele para poder ter autenticidade, ele veste uma roupa. Você já viu o estelionatário, quando ele quer dar um golpe? Ele veste a melhor roupa e tal, ele mostra, o camarada quer dar um golpe financeiro, ele leva você para um prédio, e nem que ele tem que alugar, ele mostra uma sala muito bonita, um escritório muito bonito, para você olhar em volta e falar, realmente, deve dar certo, o que esse cara está me falando deve ser uma coisa boa, deve ser uma coisa que dá certo mesmo, olha o escritório dele, se bobear, se ele
ele vai te oferecer uma carona para mostrar que ele tem um carrão. Então ele tenta criar todo um cenário para você acreditar no peixe que ele está vendendo. O Lula faz exatamente a mesma coisa. A COP27 ela reúne as grandes lideranças, né, os principais líderes mundiais. E se você reparar, isso circulou nas redes sociais, eu fui, olha, deixa eu observar mesmo o que estão falando, porque não vieram de fontes diferentes, eu parei, eu não sou muito de correr atrás de rede social, não, eu procuro realmente buscar em canais como site do Estadão, sites de emissoras de televisão mesmo, né? Eu vejo jornais de emissoras diferentes, eu vou dos meios de comunicação mais confiáveis, porque hoje tudo está meio que com viés, mas se você for catando aqui e ali, você consegue compilar uma informação mais confiável. Isso é importante para você não pegar de uma fonte só, vai pegando de diversas fontes, vai comparando, filtrando ali para ver com a informação que se sustenta dentro de diversas fontes diferentes. E aí eu vi nas redes sociais uma coisa que me chamou a atenção. Os conferentes, né, as pessoas que estavam em conferência ali na COP27, estavam no palco principal. O discurso do Lula, que levantou aplausos, não sei o quê, na verdade era um local reservado que era alugado, ou seja, eles alugaram um espaço dentro da COP27 e encheram de apoiadores do Lula, o Lula falando só aquelas bravatas, aquele discurso vazio, cheio de frases feitas e um monte de gente aplaudindo, que na verdade eram pessoas, um grupo de apoio do Lula. Então eles alugaram um espaço dentro da COP27 e fizeram transparecer para todo mundo que ele estava discursando no palco principal, ou seja, na conferência principal. Então é como se você pega aí uma grande conferência, né? Aí você quer dar um golpe em alguém, você pega uma grande conferência, um grande evento e pergunta se tem um lugar para alugar nesse grande evento. Olha, o evento principal é aqui, mas tem esses estandes aí para alugar. Você quer alugar? Aí você aluga um stand dentro desse evento, junta pessoas ali que sejam seus apoiadores, você fala e tal, e depois diz que você discursou para aquele grande evento. Você não discursou para aquele grande evento, você discursou para os seus próprios apoiadores no espaço alugado dentro do evento. Faz diferença sim. O Lula ele sempre procura trazer essa roupagem de importância e de legitimidade, quando na verdade ele está falando para sua própria bolha, falando para o seu próprio público. E aí ele ecoa isso como se fosse o grande palestrante, onde todo mundo ali estivesse aplaudindo a fala do Lula. Não foi todo mundo, não. Foi uma sala, foi um stand alugado com os apoiadores do Lula, aplaudindo o que ele falava, porque no interesse aplaudir, no interesse apoiar essa grande farsa, esse grande golpe que está se dando no país, porque está querendo se destruir uma política liberal, uma política que é voltada para o crescimento real do país. É claro que ninguém no planeta está nadando de braçada, mas o Brasil não estava se afogando, mas estamos levando, se continuar nessa pegada, levando o país a se afogar nele mesmo, né? Então, o que está acontecendo? Primeiro, um estelionato eleitoral. Promete-se uma coisa e depois que ganha, não prometi nada, foi só a memória afetiva. Segundo ponto, esse alinhamento, essa roupagem, essa grande farsa, esse grande cenário que se cria para trazer essas falas malucas, vazias, cheias de ideologia, que parece que é só para entrar, para fazer bonito, para lacrar, como se fala por aí, né? Então, são pontos que a gente deve ressaltar. PEC da transição. Essa PEC da transição é outro ponto que eu queria falar com vocês. Existia, na época do Bolsonaro, o Bolsonaro ainda é o presidente vigente, mas foi uma das coisas que mais foi batida em cima do governo Bolsonaro, foi essa PEC kamikaze. Quem está lembrado disso? Por quê? PEC das benécias, PEC kamikaze, não é isso? Na verdade, eu acredito que o Bolsonaro cedeu muito. Na minha humilde opinião, ele cedeu muito a essa pressão popular, e eu acho que por medo de eleição, alguma coisa do gênero, acabou cedendo. Então essa PEC kamikaze, que era a PEC das benécias, que era muito criticada, agora, com Lula eleito, essa PEC kamikaze, que kamikaze quer dizer suicida, agora tem o nome de PEC de transição. Olha como a coisa muda. PEC de transição. Por que PEC de transição? Na verdade, o Lula está fazendo a mesma coisa que estava acontecendo antes. Só que agora com ele está ok. Entende? É como que uma pessoa... Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que, quando a outra pessoa erra, bate em cima. Mas quando ela erra, fala, não, eu errei porque alguém me fez errar.
Isso acontece, você conhece gente assim? Eu conheço pessoas assim, que quando o outro erra, pancada. Mas se eu errar, não. Pega leve comigo porque eu tenho motivos para errar. Então é mais ou menos assim. É 2 pesos, 2 medidas. Como a própria imprensa trata com 2 pesos, 2 medidas. Como a própria justiça trata com 2 pesos, 2 medidas. Né? Um discurso e outro discurso. Enquanto pode se chamar de genocida, sem nunca ter sido processado por nenhuma morte, por nunca ter sido condenado por nenhuma morte ou descondenado por nenhuma morte, ele pode ser, sim, chamado de genocida. Mas o outro, depois de ter sido condenado, julgado em 3 instâncias e condenado, agora foi descondenado por uma questão de processual, né? Um erro processual, não foi pelo mérito, o julgamento do mérito. Pelo julgamento do mérito, sim, foi condenado em 3 instâncias. Pelo mérito a qual ele foi julgado, ele foi condenado. Agora, o processo, houve ali uma falha, então foi descondenado. Para essa pessoa, não pode chamar ela pelo que ela foi condenada, mas outro que nem julgada foi, pode ser chamado. Então, é 2 pesos, 2 medidas. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Então, é muito diferente falar, por exemplo, de economia, quando você pega os números da economia, que apesar de não estarem nadando de braçada, mas não estava se afundando. Agora, o que está querendo se colocar no país, isso sim vai afundar o país. Vamos lá, criação de ministério, como eu já falei, 45% a mais de ministérios. Isso quer dizer mais Estado, mais imposto, mais tudo. E aí nós vamos para o time do Lula. É isso que eu queria chamar a atenção. Quando a gente fala de economia, quando a gente fala de política, o presidente ele não tem poder para fazer tudo. Ele depende da sua equipe, ele depende do Congresso, ele depende da Câmara dos Deputados, ele depende. Então, quando se fala assim, não, fulano vai salvar o país. Não, não existe fulano salvar o país. Nós vivemos numa democracia e onde não existe um ditador, mas sim todo um sistema de governança que obedecem regras constitucionais. Mais ou menos, né? A gente está vendo quebra de Constituição em muitos aspectos aí. Né? O poder extrapolado do judiciário, censura. Nós estamos vendo alguma coisa ruim. Tem barulho, sabe quando você escuta um barulho e tem alguma coisa ruindo? É o que está acontecendo com o país. Mas uma pessoa só, o presidente, não é ele que decide tudo. Então, tem seus ministros que têm as suas competências, tem todo o sistema, o poder legislativo e judiciário que estão ali para se equilibrar. Só que aí você pega por uma equipe, a gente sabe o que vai ser feito. Por exemplo, estamos em época de Copa do Mundo. Então, se você pega a escalação da seleção, você fala, essa escalação é boa, dá para ganhar. E essa escalação não passa das quartas de finais. Por aí. É mais ou menos isso. Então você pega a equipe, pelo menos dos nomes que já foram confirmados, do futuro presidente Lula, do presidente eleito Lula, e você fala, será? Vamos lá. Vou citar só alguns nomes, pelo menos que foram confirmados, vou citar alguns. Casa Civil, Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann ela sofre um processo de corrupção que está parado. Será, né? Está parado. Bom, ministro da Justiça, Flávio Dino, que recebeu para beneficiar a Odebrecht. Fora o escândalo dos respiradores que teve na pandemia. Né? Ele comprou lá casa que vende maconha, para você ter ideia. Então, você pega a ministra da Casa Civil. A ministra da Casa Civil é tipo quase que como a regente do coro. Né? Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, e está envolvido em corrupção. Na minha opinião, quando você vai procurar um emprego que pedem teu currículo e se pedirem lá, olha, eu quero nada consta, se tiver lá qualquer coisinha, eu duvido que alguém te contrate. Eu duvido que você chegue para procurar um emprego para gerenciar uma loja de sapato. Gerente de loja de sapato. Olha, mas eu tô com um probleminha na justiça porque na última empresa que eu trabalhei não foi provado ainda, o processo está correndo, mas estão me acusando de roubar a empresa. Você contratar, se fosse dono de uma lojinha, dono de uma quitanda, dono de uma padaria, você contrataria um gerente que ainda não foi condenado, mas está com o processo correndo por roubo da última padaria que ele trabalhou? Acho que não, mas aqui no Brasil pode. Ministro da Casa Civil, Gleisi Hoffmann condenada, processo parado de corrupção. Ministro da Justiça, Flávio Dino, que recebeu para beneficiar o Odebrecht, isso no escândalo da Lava Jato, então tem o primeiro histórico, fora na pandemia
que já deu rolo lá com os respiradores. Então o cara tem um histórico, uma folha corrida, mesmo assim vai ser ministro da Justiça. Ministério da Agricultura, Simone Tebet. Não vamos nem falar, né? Uma pessoa fraca de caráter, que fala uma coisa na segunda, na terça fala outra, na quarta fala outra, enfim. Ministério da Educação, Aloysio Mercadante, envolvido na Lava Jato. Você vai dando Google, a gente pode prolongar muito esse podcast para não ficar maçante, mas você vai dando Google nos nomes que eu estou falando. Tá? O Aloysio Mercadante foi um grande personagem aí da Lava Jato, um cara bacana, bom para não se ter em lugar nenhum. Eu não confiaria o Luiz Mercadante nem para tomar conta de uma carrocinha de cachorro-quente, o que dirá para o Ministério da Educação. Ministério da Fazenda, Guido Mantega. Guido Mantega, só para quem não sabe, foi o grande afundo. No Titanic, o Guido Mantega seria o cara que botou o iceberg para afundar o Titanic. O Guido Mantega é o seguinte, se ele estivesse no Titanic e ele tivesse visto o iceberg, em vez de desviar, ele teria colocado o navio na direção do iceberg. Certo? Ele, junto com a senhora Dilma, colocaram o país numa situação terrível. E não tinha guerra nem pandemia. Tá? Então, ele é uma ótima pessoa para também não se chamar para lugar nenhum. Tá? E acho que até renunciou, desistiu de segurar essa bucha aí, porque ou por incompetência ou por covardia. Nos dois casos, para mim, é uma pessoa dispensável também. Ministério da Previdência Social, Paulinho da Força, condenado a 10 anos pelo STF, mas aí já foi liberado. Olha, só gente bacana, gente condenada, gente com processo parado, gente envolvida em corrupção, só gente bacana. Ministério do Desenvolvimento Agrário, João Pedro Stelid, líder das grandes invasões do MST. Dá um Google, o nome do camarada, vou falar bem devagarinho, João Pedro Stedley. É um cara show de bola, um cara calmo, do diálogo, um cara bacana, desenvolvimento agrário. Um cara que invadia fazenda na foice, dizendo, vai ser abril vermelho, vamos arrebentar, quebrar tudo. O cara bem bacana, só gente boa. E ainda diz que é o amor que está ganhando, hein? Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, Rui Costa, escândalo da compra de respiradores também. Então, Ministério da Fome. É porque vão criando pastas de acordo com as suas bravatas. Então, eu vou criar um montão de bravata, que é mais pasta que eu crio, mais ministério, mais gabinete, mais um montão de coisa. Enquanto eu estou lutando pelos pobres, eu estou enriquecendo uma galera sanguessuga, política sanguessuga, que não está nem aí para pobre. Está se preocupado no alto salário, nos gabinetes, nas benesses, nas regalias. Pobre mesmo fica só ali para dar voto, porque quanto mais pobre, mais voto. Não é isso? Ministério das Comunicações, Pedro Bernardo, envolvido na propina, corrupção e lavagem de dinheiro. E por aí vai, né? É só gente boa. É só gente boa. A política econômica do Lula, ela tem duas bases principais: furar o teto de gastos e imprimir dinheiro. Eu fiz no último podcast também, eu dei foi bem didático o último podcast. Falei sobre essa questão de imprimir dinheiro. O risco que é imprimir dinheiro. E de onde o Lula tirou isso? Do seu grande amigo Alberto Fernandes, lá da Argentina, que fez a mesma coisa, começou a imprimir dinheiro e a moeda foi desvalorizando e gerou uma inflação astronômica louca e botou o país na miséria. País que era, junto com o Brasil, as duas potências da América do Sul. Então, furar o teto de gastos é você dizer assim, eu vou gastar mais do que eu tenho. Imagina que você é dono de um mercadinho. E aí você tem um pai de família que você sabe que ele trabalha, sei lá, como, não sei, uma profissão qualquer que você sabe mais ou menos quanto ganha nessa profissão, certo? Sei lá, o cara é atendente de loja, enfim. E aí você sabe que o salário do cara é um X. E aí você percebe que o cara gasta mais do que ele ganha. Você fala, pô, o cara é atendente de loja, como é que o cara compra? Não, ele comprou esse carro aí, não sabe nem que vai pagar, ele quer comprar. Ele achou bonito, meteu a cara e comprou. Mas tá devendo 3, 4 prestações, tá dando calote. Ele já deu calote no açougue, tá dando calote ali, porque o cara gasta mais do que ele ganha. Você venderia fiado para esse camarada? Nunca. Quer comprar, mas paga adiantado, porque você não dá para confiar não. Você gasta mais do que você ganha. O nome disso é confiança. Quando um presidente, quando um governante começa a gastar mais do que o que ganha, que ele quebra, ele foge da responsabilidade fiscal, ele fura o teto de gasto, ele está passando a mensagem para os outros países: olha, eu sou irresponsável,
eu sou aquele pai de família que gasta mais do que o que ganha e se vender alguma coisa para mim, cuidado, eu posso dar calote. É isso. E aí, quando ele começa a perder confiança, começa a perder respeito internacional, começa a perder respeito interno, porque o país ele não tem dívida só externa, ele tem uma dívida interna também. O Estado ele consome, o país, a máquina estatal também depende dos seus investidores internos. E quando o interno e o externo percebem que esse Estado, que essa força política, essa máquina política não tem responsabilidade de honrar com o que gasta, ninguém faz nada por esse Estado. O Estado começa a entrar numa agonia financeira muito grande, porque ele começa a não ter quem o ajude. Aí ele começa a cobrar mais imposto, porque ele tem que tirar de algum lugar os recursos. E quando o imposto já não dá mais o retorno necessário, ele começa a imprimir dinheiro, que é para jogar em circulação o dinheiro só pela impressão da moeda. E isso realmente não é bom. Tem um videozinho, já estamos com quase 1 hora de podcast, eu não queria cansá-los, mas tem um podcast meu que é justamente falando sobre imprimir dinheiro. Eu vou passar um vídeo aqui de 1 minutinho, 3 minutinhos na verdade, falando sobre essa questão de imprimir dinheiro, porque furar o teto de gastos já está acontecendo, tá? Estamos na PEC da transição aí, equipe de transição, a ampla frente de transição que fala claramente que vai furar o teto de gastos, tá? Agora, imprimir dinheiro. Vamos ver uma fala do Lula que fala sobre imprimir dinheiro, depois vamos passar um desenho animado que explica, uma coisa meio que didática de jardim de infância, explicando por que imprimir dinheiro é tão perigoso. Então vamos colocar primeiramente a fala do presidente falando em imprimir dinheiro. Eu estou defendendo a tese, Boff, que aqui no Brasil nós não temos que olhar a dívida pública, nós temos que olhar a dívida com o povo. Exatamente. É que não tem limite para gastar o dinheiro para salvar o povo brasileiro. Depois a gente vai cuidar da economia. Ao invés do governo ficar dizendo que não tem dinheiro, o Tesouro que mande rodar dinheiro novo. Lógico. Sabe? Alarga a base monetária desse país e vamos garantir que o povo sobreviva. É incrível, né? É incrível. A economia que fica para depois. O que vai atender o pobre é uma economia forte. Se você hoje tivesse a oportunidade de ir para um país de economia forte, que fosse para fazer trabalhar de qualquer coisa nesse país de economia forte, onde o teu trabalho, qualquer ele que seja, te garantisse a oportunidade de prosperar. Tem pessoas que viajaram para os Estados Unidos, tem um camarada chamado Trevisan, se não me falha a memória, ele faz calçadas e foi para os Estados Unidos, que é um país de economia forte. Economia forte. Lá não se dá dinheiro, assistencialismo, lá se dá oportunidade de você trabalhar e conquistar o seu espaço ao sol. E aí ele fazia calçada, foi para lá, ficou milionário. Estou dizendo que qualquer pessoa que vai para um país de economia forte vai ficar milionário? Não. Eu estou falando que um país de economia forte, com o trabalho, a pessoa consegue melhorar de vida sem depender de assistencialismo de ninguém. É claro que assistencialismo, gente, tem uma assistência social de um país é importantíssimo, porque tem pessoas que estão em vulnerabilidade. Mas você não pode basear a economia do seu país em assistencialismo, porque aí até quem não depende de assistencialismo com economia fraca vai acabar tendo que depender de assistencialismo também. Até quem tem vai perder o que tem se o país basear sua economia no assistencialismo. E o Lula declara isso. A gente tem que cuidar do pobre, depois a gente vê a economia. Não, você cuida da economia porque você, com a economia saudável, você tira o pobre da condição de pobreza. Você torna o seu país um país forte economicamente e até o pobre sai da condição de pobreza. Quando o teu país é forte. Até para ajudar o pobre, você precisa de economia forte. Então é meio que idiota, meio imbecil esse camarada falar isso, que a economia vem depois. Ué, se você cuida da economia depois, de onde você vai tirar dinheiro se você não tiver economia saudável para ajudar o pobre? Não é verdade? Então esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto é esse, imprimir dinheiro. Manda a Casa da Moeda rodar dinheiro. Vamos ver se dá certo rodar dinheiro, se só rodar dinheiro funciona, se só rodar dinheiro resolve. Vou passar um desenho animado, coisa rápida, que eu tenho certeza que vocês vão entender melhor, de uma forma ilustrativa do que eu estou falando. Ora, olhe e aprecie. Eu ainda não entendi porque contratei você. Abracadabra.
Vamos lá agora, Patraque! Por 1000 baús! Impressionante, não? Esta maquininha do professor Pardal pode duplicar toda a sua fortuna tão facilmente quanto fez isso. É exatamente disso que eu tenho medo. Mas por quê? Ah, dinheiro fácil. Eu não confio em dinheiro que não ganhei trabalhando. Mas, senhor Patinhas, o duplico a sei lá o quê é a melhor ideia para se ganhar dinheiro no mundo. O que poderia dar errado? Santa poupança! Pra onde que a gente vai? Ah, ao laboratório do Pardal. Parece que o malucão escorregou. Pois é. Tio Patinhas aqui, ele viu que dinheiro fácil, que tio Patinhas gosta de dinheiro. Ele viu que dinheiro fácil não é uma coisa legal. Mas vamos lá entender por que o dinheiro fácil, assim, que surge do nada, mandar imprimir do nada, é tão prejudicial. Vamos ver a segunda parte aí desse desenho. Quase tão fácil quanto gastar. Ah, não! Não me digam que vocês andaram gastando dinheiro duplicado. Claro! O que há de errado? Se continuar duplicando, poderá estragar a economia. Eu não entendi. Nem eu. O que há de errado em se ter muito dinheiro? O senhor tem? Não vem. Se todo mundo tiver, ele perde o valor. Os preços vão aumentar. Então todo mundo vai ter que possuir mais e mais dinheiro. Aí será o caos. Ah, não. Pois é. Eu tenho 42 anos, eu sou de 1980. Eu me lembro quando o Cruzeiro novo, o Cruzado, as notas eram 1.000, 10.000, 20.000, 50.000. As notas tinham esse valor, o dinheiro tinha esse valor. O dinheiro era tão desvalorizado que não adiantava ter muito dinheiro. Tinha notas que de um mês para o outro elas perdiam completamente o valor. As crianças brincavam com o dinheiro perdia tanto valor que a pessoa tinha que levar lá no banco para essas notas serem destruídas e colocado a nova moeda. Era Cruzado novo, Cruzeiro novo, Cruzado velho, sempre trocava, porque o dinheiro ia perdendo tanto valor que de um mês para o outro uma nota ficava sem valor nenhum. Moedas que hoje é 10 centavos, né, que era 1.000 cruzeiro, 10 cruzeiro, 100 moedas que tinham esse valor de 10, por exemplo. Já viu uma moeda de 10 reais? Pois é, na época do Cruzado, do Cruzeiro, tinha moedas de 10 cruzeiros, por exemplo, que era como se fosse 10 centavos. Que de um mês para o outro ela perdia o mesmo valor, não comprava mais nada. Sabe o que as pessoas faziam? Enfeitavam a rua com moedas. Porque ficar imprimindo dinheiro só vai tirando o valor do dinheiro. O país ele tem que gerar riqueza para que o seu dinheiro, que equivale à sua riqueza, tenha mais valor. Entende? Então não adianta você só ter mais volumes de dinheiro, de cédulas, por exemplo. Você tem que gerar riqueza no país, fazer o país crescer. Para quê? Porque se o seu país cresce, se o país fica mais rico, gera riqueza, produção, riqueza, o dinheiro que é equivalente a essa riqueza, ele sim, sem precisar imprimir mais, vai ter mais valor. Ao invés do dinheiro, o mês que vem vale metade do que vale hoje, o mês que vem o dinheiro vale o dobro do que vale hoje. O mesmo dinheiro que está na sua mão vai ter mais valor de compra se o país ficar mais rico. Contudo, se o país ficar mais pobre, o mesmo dinheiro que está na sua mão, no mês seguinte vale metade. Então imagina, você tem 10 reais na mão, aí o país fica mais rico. Com esses 10 reais você comprava, sei lá, 2 caixas de leite. Vou dar um exemplo aqui. Com 10 reais você compra 2 caixas de leite. Aí o país cresce, prospera, fica rico, aumenta a sua riqueza. Com esses mesmos 10 reais você consegue comprar 3 caixas de leite. Olha isso. Quer dizer, o dinheiro passa a ter mais valor. Você não precisa imprimir dinheiro, você precisa gerar riqueza no país porque o dinheiro vale mais. Agora, se for o contrário, com esses 10 reais você compra 2 caixas de leite. Só que o país não está crescendo, o país está só tendo inflação, o país está isso, o país está... Aí com esses 10 reais você compra 2 caixas de leite, agora você só compra uma. Então o mesmo dinheiro perdeu metade do valor. Então, não é só imprimir dinheiro, é fazer o país crescer, ficar rico, para que o dinheiro tenha mais valor. Essa é a grande mágica que ninguém fala. Só que para o país crescer, você precisa desburocratizar o país, você precisa incentivar as pequenas empresas, você precisa tornar o país menos pesado em termos de imposto, menos pesado em termos de burocracia. Para quê? Para que o país possa crescer, as relações comerciais prosperem e o país cresça. Porque o que faz o país crescer são as relações comerciais. Por exemplo, eu comprei essa xícara, certo? Se o cara começar a vender mais xícara, ele vai acabar tendo que contratar mais funcionário, porque está vendendo bastante, então tem mais funcionário. Está gerando emprego. Se ele está vendendo mais xícara, a fábrica que fabrica a xícara
também está vendendo mais, porque se o cara que vende xícara está vendendo mais xícara, quer dizer que a fábrica está produzindo mais xícara. Então na fábrica também já vai precisar contratar mais gente para produzir mais xícara. E aí vai. E é mais gente trabalhando, se é mais gente trabalhando, é mais gente com dinheiro, se é mais gente com dinheiro, o consumo aumenta e o país é assim. Não precisa. O Brasil, é claro que a gente precisa agora, nesse momento, assistir quem está com emergência, com necessidade. É claro que precisa ter uma assistência social, mas você, na verdade, precisa incentivar o país a crescer para que essas mesmas pessoas que estejam... Imagina hoje você tendo que dar R$600 para uma pessoa que está desempregada e você não investe no crescimento. Essa pessoa vai continuar precisando dos R$600. Agora, se você dá R$600, mas investe no crescimento do país, e essa pessoa que está desempregada mora perto, sei lá, da fábrica de xícara, e está vendendo mais xícara, a fábrica de xícara, precisa de mais funcionário. Aí contrata esse camarada que estava desempregado. Ele já não vai precisar mais de R$600, ele vai poder viver do trabalho dele. Crescer no país, assistência social está muito mais relacionada a crescimento do país do que a distribuição de dinheiro. Aí, como é que distribui dinheiro? Se não tiver dinheiro, manda imprimir. É um fundo do poço, indo cavando o poço para mais fundo ainda. Então, basicamente é isso. Eu não vou prolongar mais, eu estava falando aqui, vim para falar um pouco de política e de economia. Claro que eu não sou nenhum especialista, eu falo do pouco que eu entendo, do pouco que eu observo, do pouco que eu assisto, e estou traduzindo aqui para você que é cristão, saber que a política se influencia na nossa vida. Além de todos os outros assuntos, os outros viés que uma política de esquerda pode impor, principalmente para quem professa algum tipo de fé, e não estou dizendo só cristã, estou falando de fé de um modo geral, porque países socialistas não gostam de discursos de religião, porque trazem muito um pensamento contrário ao que eles pregam, mas principalmente para o cristão, que o Brasil é um país essencialmente cristão, com 80% da sua população cristã, seja católica, seja evangélica, seja o que for, mas é 80% da população cristã. Então, além de todos os outros vieses ideológicos, o próprio sistema político e econômico podem sim trazer sofrimento, impor sofrimento. Perdão, para você que é cristão ou não. Então estamos muito atentos a isso. E sim, eu deixo aqui um alerta. Tivemos aqui, eu tinha até uma reportagem, não vou colocar porque já estou passando muito do tempo, sobre a Argentina, de como a Argentina foi se afundando lentamente. Eu acredito que esse lentamente não seja o caso do Brasil. O Lula já está com 75 anos. E eu percebo muito no Lula, pelo seu discurso, pelas suas bravatas, que ele quer deixar um legado, ele quer deixar uma imagem, ele quer deixar um patrono a ser seguido. Então ele com certeza vai acelerar, até em vista a sua idade, a sua saúde, ele vai acelerar suas ações para tentar colocar em prática, ou pelo menos iniciar a prática de um país socialista, que é o que ele sonha para o Brasil. E o socialismo, tirando alguns países aí que até teve uma influência digital, que citou alguns países, não, mas lugar tal é excelente e é socialista. Primeiro, esses lugares que foram citados, Finlândia, Noruega, enfim, são países de centro-esquerda, e sim, tem lá uma sigla S nos partidos que governam, mas a política na prática desses países são políticas liberais, são políticas que tendem a crescer economicamente. E a sinalização que nós temos de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, não é um alinhamento de pensamento, por exemplo, da Finlândia, não é um pensamento alinhado com os conceitos de políticas econômicas da Noruega, e sim pensamentos alinhados com o sistema político e ideológico da Venezuela, Cuba, Argentina. E aí, não sei o que estou dizendo, o próprio Lula fala que ele alinha com essas ideias, ele não fala de países como esse influência digital, esse imbecil desse influência digital que só ensina besteira, porcaria, principalmente para as crianças, para os adolescentes, e agora deve estar recebendo uma grana alta para poder defender o indefensável. Ah não, mas Noruega, Finlândia, não sei o que, todos esses são países muito legal, sim, com uma política econômica muito liberal, nada tem a ver com as políticas econômicas, ideológicas e sociais que o Luiz Inácio Lula da Silva defende, quando ele, na verdade, ele se alinha em pensamento e em práticas aos países, tanto é que ele está querendo defender o Mercosul, quer fazer uma moeda única e tal, porque ele acha que o dólar, isso e aquilo, mas não adianta. Ele só está abraçando países
né, os alinhamentos de ideia de países que estão indo de mal a pior. Então, senhor influência digital, antes de você defender o indefensável, vê primeiro, cara. Sabe? Não, é porque lá na Finlândia, na Suécia, na Noruega, tá, mas até agora o Luiz Inácio Lula da Silva não citou nenhum desses países. Ele tem citado a Argentina, Venezuela e Bolívia. Países que realmente você sabe como é que anda as coisas lá. Então, meu amigo, o alinhamento de ideia dele não é nórdico, é aqui para o sul, certo? Então, é só uma ideia para essa influência digital, que às vezes a pessoa vai ver assim, poxa, é mesmo, né? O socialismo é bacana. Então vai lá para Venezuela e passa uma temporada lá, vai lá para Argentina, passa uma temporada lá, vai para Cuba e passa uma temporada lá, vai para Nicarágua e passa uma temporada lá, depois você me volta e fala, pô, é ruim ou é bom? Se for bom, fica por lá mesmo, correto? Porque nenhum desses países aí tem liberdade de expressão, liberdade econômica e liberdade de um modo geral. Eu ainda prefiro um país livre como o Brasil, eu ainda prefiro um país liberal como o Brasil, e um país com todos os seus defeitos. A gente estava numa trajetória que, pelo menos, não é a perspectiva que se tem hoje. Eu termino essa transmissão prestando solidariedade para aqueles que ainda estão manifestando. E também uma dica. A manifestação ela tem sido pautada como golpista, porque fala-se das eleições. Apesar de eu ter minhas ressalvas, apesar de ter minhas desconfianças também, porque existem urnas que não são expugnáveis, enfim, que não são auditáveis, enfim, mas não há nada provado. E que se não há prova, nenhuma acusação se sustenta. Se você não pode provar, não adianta você acusar, correto? Agora, pode sim, nessas manifestações, reivindicar algo mais concreto, porque reivindicar que um presidente eleito democraticamente, nem tanto assim, houve disparidade, né? Houve ali a questão das inserções, como eu já falei, houve uma perseguição só de um lado, censura. Então foi democrático mais ou menos, mas foi. Pelo voto foi. Até onde se pode provar, foi pelos votos onde o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva se elegeu. Até onde se pode provar, foram pelos votos da população. 50,9% da população, até onde se pode provar, votou, e a democracia demanda que a maioria decida. Então, Luiz Inácio Lula da Silva tem sim, até onde se possa provar, até que apareça uma prova concreta, substancial de que houve fraude, Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente, que vai ser diplomado agora 19 e tomar posse dia 1º de janeiro. Então não adianta, pelo grito, reivindicar que ele seja deposto. Sim, aí sim se dá margem, se dá combustível para dizer que as manifestações são antidemocráticas, golpistas. Mas pode sim se manifestar reivindicando que o senhor Alexandre de Moraes pare de ter autoritarismo, reivindicar contra as censuras, reivindicar contra o sistema econômico que pretende-se ser implementado. Pode-se se manifestar por coisas mais tangíveis, mais concretas, e não pela posse. Porque ficar batendo nessa tecla realmente está dando margem para o discurso de que essas manifestações são golpistas. Os caminhoneiros já ameaçaram parar, né? Mas por essa mesma questão, eu sou solidário à manifestação, desde que a manifestação não ultrapasse os limites da democracia, não ultrapasse os limites do direito do outro, tá? Mas os caminhoneiros, por exemplo, eles têm a faca e o queijo na mão, porque se eles pararem, eles param o país. Agora, não adianta manifestar, não, nós não queremos mais o Lula. Até onde se possa provar, ele foi eleito pelo voto. Então, é melhor que se haja uma reivindicação mais tangível, mais concreta. Olha, nós estamos manifestando porque não admitimos a censura no país, estamos manifestando porque não admitimos que esse sistema econômico vai ser implementado, que vai jogar a gente na condição da Argentina seja feito, seja revisto, querem tirar as armas. Houve um referendo em 2006, se não me falha a memória, que fala sobre as armas. A população decidiu que queria ter o direito de ter arma. Compra quem quiser. Mas hoje o bandido está de braçada. Ah, mas se tiver arma vai parar no bandido. O bandido já está armado. E não foi antes das CACs. O bandido, se quiser arma, ele não precisa de CAC, ele não precisa de autorização, ele vai e compra. Ele dá o jeito dele, ele manda vir de fora, manda vir contrabandeado. Agora, o cidadão comum, se ele quiser ter o direito, se ele quiser, não é o meu caso, eu particularmente acho que, eu não sei, pode ser que amanhã depois mude de ideia, mas eu quero ter o direito de optar. Eu só não quero ser sancionado, não quero ser proibido. Isso foi um referendo.
referendo é vontade popular, da mesma forma que se tem que respeitar, até onde se pode provar, que o presidente atual, eleito, que ganhou com 50,9%, com toda essa força para eleger, mas mesmo assim foi com 50,9%, e nós temos que reconhecer, porque o referendo também, que é onde a população decidiu que deseja sim que haja armamento, não seja respeitado também. Então, é manifestar sobre essas anomalias, sobre querer desarmar o cidadão, sobre querer censurar, sobre querer impor uma economia suicida como essa, de imprimir dinheiro, de querer fechar economia com os países que estão afundando, como Argentina, Venezuela e tal. É isso, tem que se manifestar sobre essas coisas. Porque não adianta manifestar sobre a posse do presidente, que até onde se pode provar foi eleito pelo voto. Então, eu sou solidário às manifestações e vou fechar esse podcast com 3 frases. Se você é cristão, lute pela sua fé. Se você é pai, mãe, lute pela sua família. E se você é patriota, lute pelo seu país. Te espero no próximo podcast, dia 11, terça-feira, comigo e com o Rodrigo Torres, onde nós vamos estar abordando o tema Profecias para o País. Te espero lá e Pensa Cristão, o canal que te coloca para pensar. Te espero e até a próxima.